Hoje eu estava pensando, enquanto que eu trabalhava, em algo que eu sei que muito a gente já se ouviu falar, em lei da atração, em cocriar, em que nós não somos somente essa pele, esse avatar que a gente usa aqui nessa terra. A gente já ouviu milhões de vezes. Muito provável, se tu caiu nesse vídeo, com certeza tu também já ouviu. Então, mas eu quero compartilhar com vocês alguns insights. Eu já estudei muito sobre física quântica, sobre lei da atração, enfim, tudo isso. E por que que é tão difícil, às vezes, a gente cair na real? Algo tão simples. Porque muitas coisas eu já consegui manifestar conscientemente, porque o que a lei da atração fala? Que tudo a gente cria, o tempo todo. Somos criadores, que não somos, que nada acontece por acaso, somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Sendo assim, partindo desse princípio, por que que muitas vezes a gente não tem essa confiança, a gente não tem essa sabedoria, a gente não acredita 100%. E vivemos muitas vezes na angústia, na falta. Por quê? Porque a gente está acostumado com o que foi nos ensinado desde toda a vida. Que tudo se conquista com muito esforço, tudo é difícil, tu não consegue ver muitas luzes. Mas daí, analisando hoje e pensando, é um insight simples, muito simples, mas para mim faz muito sentido. Se eu sou um ser de luz, se isso daqui é um avatar, e para mim me conectar com o meu eu superior, eu tenho que olhar para dentro. Sendo assim, eu posso escolher, não é mesmo? Tudo que eu quero viver nesse planeta. E quanto mais eu escolho coisas que me conectam comigo mesmo, mais eu vou vibrar mais alto e mais rápido eu vou materializar a situação, enfim, o meu desejo. Sendo assim, por que que a gente se preocupa tanto? Por que que a gente se esforça tanto? Não que a gente não tem que produzir as nossas causas. Com certeza a gente tem que produzir. Até porque são experiências que a gente está vivendo, a gente está aprendendo. E nessas experiências a gente aprende tanto a dor, a sentir aquilo ali, a lidar com tudo aquilo ali. E são experiências, a gente veio aqui para esse planeta para viver experiências. Mas por que que eu não escolho muitas vezes a leveza? Eu não escolho, sim, toda a prosperidade. Por quê? Porque a dúvida bate. Porque eu não acredito 100% que eu realmente sou um ser divino, como todos nós somos, e que aqui é só um avatar. Então eu convido vocês hoje a analisar, a ver que tipo de experiências a gente está escolhendo viver aqui. Eu sei que muitas vezes, nesse momento, a gente olha para nossa realidade. Eu olho para minha realidade, pô, não é a realidade que eu queria estar vivendo. Mas a gente tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Então que a gente comece olhando o que eu quero viver a partir de agora. Se eu posso escolher quais experiências que eu quero ter, que experiência que eu quero ter de fato? Por quê? Porque muitas vezes eu quero a prosperidade, eu quero a riqueza, eu quero o apartamento, o carro, enfim, só que eu quero mesmo. Como que eu experienciaria, se eu estivesse experienciando isso, como que seria, de fato? Eu me divertiria? Eu não me divertiria? Como que seria tudo isso? Sabe? Criar realmente uma imagem clara daquilo que a gente quer. Daquilo que a gente, de fato, quer vivenciar. As experiências que a gente quer vivenciar. Ser claro nisso. Porque eu acredito, e cada vez mais, que a gente não manifesta muitas coisas só por conta de que a gente, de fato, a gente quer, mas a gente nem sabe exatamente o que a gente quer. E se eu fosse essa pessoa aí vivendo essas experiências, porque eu posso ser.
como que seria isso? Então, é um convite a gente começar a refletir sobre isso. Porque muito se fala em atrair, em entrar em frequência e tudo mais, mas como eu faço isso? E hoje, pensando, foi um insight muito... Para muitos isso daí já é muito claro, mas é claro, só que por que as coisas não acontecem então? Porque eu já estudei muito. E por que algumas coisas acaba que não acontecem? Ou enfim, ou acaba acontecendo coisas ao contrário? Mas por quê? Porque muitas vezes eu não coloco uma definição. Tipo, tá, que tipo de experiência eu quero viver? Então, que tipo de experiência no detalhe tu quer viver? E se tu tivesse a prosperidade? Tu tem a prosperidade, já é tua. Mas, e aí? Como que seria? O que eu estaria sentindo? E se divertir com aquilo que tu tem. No simples, aqui, entendendo e acreditando que tu realmente é um ser que veio pra cá para conquistar tudo que tu quiser. Basta tu, de fato, acreditar. E não acreditar me forçando a acreditar, mas genuinamente acreditar que tu é um ser muito maior, que tu faz parte de algo muito melhor do que tudo isso daqui. Eu espero que para alguém faça sentido toda essa nossa conversa. E até o próximo bate-papo.